Amém. Glória a Deus. Quando eu estava meditando sobre a palavra para compartilhar com vocês, na verdade começa tudo comigo, começa tudo em casa, começa tudo no meu tempo de oração, começa tudo quando eu chego diante de Deus e vou querer buscar o que Ele quer falar primeiro comigo, ou falar comigo enquanto fala com vocês, ou tudo ao mesmo tempo agora. É sempre uma oportunidade rica quando a gente tem a oportunidade de compartilhar a palavra, porque Deus trata coisas importantes, coisas necessárias. E é tremendo como a palavra de Deus ela é poderosa para falar na vida de cada um de nós, em qualquer circunstância que esteja, em qualquer momento que esteja vivendo. E os mesmos textos, o Senhor, Ele trabalha no particular, Ele trabalha no individual, Ele trabalha no coração, desde que a gente tenha um coração para abrir e receber a palavra dEle. Então eu oro para que o Senhor fale ao seu coração e você seja motivado a ser alguém que vai fazer a diferença nessa geração, como nós temos ouvido pessoas que têm feito a diferença, sair da multidão, porque o Senhor quer usar a sua vida. Tem um tempo de preparo, tem um tempo de crescimento, claro que sim, mas muitos já têm um tempo suficiente para arregaçar a manga e fazer mais, em nome de Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 1 a 12, e eu quero comparar um pouquinho o que estava acontecendo lá com o que está acontecendo na nossa vida e nesse tempo como igreja local, em nome de Jesus. Chama para pregar na próxima, irmão. Glória a Deus. Nós tivemos sexta-feira, então, a nossa vigília de oração. E eu sei que o Senhor, numa vigília, num movimento como o que a gente teve, o Senhor move pessoas, o Senhor toca pessoas de alguma maneira diferente, o Senhor fala coisas diferentes, o Senhor atua em áreas diferentes, amém? Quantos de vocês, de alguma maneira, o Senhor falou algo na sua vida na sexta-feira? Deixa eu ver a mão. Falou algo na sua vida, amém. Quantos o Senhor tocou alguma coisa que você teve quase que uma experiência física de perceber o Espírito Santo agindo em você? Glória a Deus. O Senhor, quantos se sentiram confrontados a fazer alguma coisa a mais do que tem feito depois de sexta-feira? Amém. Esse é o foco de quando o Espírito Santo se move. Então, tendo isso aqui em mente, vamos para o texto, vamos ler juntos aqui. Glória a Deus. Então, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, o apóstolo Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João, provavelmente João Marcos, como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado a Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, todo cheio de amor: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? 11, 12, 13 ainda. Pois agora está aí a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor até aqui. Então a gente tem uma reunião assim como aquela que a gente teve sexta-feira, aquele avivamento, aquela coisa toda, aquele movimento. Eu fico imaginando como é que era uma reunião de avivamento na igreja primitiva. Estava lá o Paulo,
estava o Barnabé, estavam mais 3 caras, mestres e profetas na palavra, e mais uma outra turma, e aí eles estavam lá orando. Aí imagina esses caras orando, você já imagina, você para pensar às vezes o quadro e a cena, se a gente achou que aqui já foi muito, imagina naquele começo, naquela época o Espírito Santo acabou de cair, o Senhor está levantando e separando pessoas, elas estão entendendo, estão discernindo, elas foram escolhidas por Deus para serem os pais da igreja, os fundamentos, os alicerces sobre o qual, o alicerce é Jesus Cristo, mas a outra etapa de fundamentos edificada sobre Jesus Cristo da igreja local, e aí a reunião era tão tremenda, mas tão tremenda, que aquela reunião estava acontecendo, que de repente no meio deles, disse o Espírito Santo. Não é tremendo isso? Você consegue, é quase como se o Espírito Santo estivesse sentado numa das cadeiras, sei lá como eles estavam reunidos na mesa, e aí o Espírito Santo fala. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele fala. O Espírito Santo, ele age. O Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo move. O Espírito Santo, ele é tudo o que nós temos hoje da parte de Deus como uma forma da igreja existir. Ela existe em Cristo, mas hoje ela se move exclusivamente pelo Espírito Santo. Se uma igreja perde o Espírito Santo, ela vai fechar, porque ela pode ser um clube, ela pode ser um encontro de amigos, ela pode ser qualquer coisa, mas ela não tem razão de existir. Não há por que existir uma igreja se o Espírito Santo de Deus não age. Então, se nós olharmos para aquela reunião, eu quero fazer uma comparação de que se o Espírito Santo de Deus falou naquela reunião, quando aquelas pessoas saíram de lá, algo aconteceu através delas. Por que eu estou falando isso? Porque se o Espírito Santo de Deus esteve aqui na sexta-feira, e se ele tocou a sua vida, algo aconteceu em você para alguma coisa. Amém? Eu fico imaginando que nem todo mundo participou de muitas reuniões um pouco mais assim, como aquela que a gente teve sexta-feira. Alguns mais, outros menos. Mas alguns têm algumas experiências passadas também. E aí, quando a gente quer ter certeza que alguma coisa aconteceu numa reunião, a gente tem alguns indicadores de o Espírito Santo moveu. Então, imagine o seguinte, tem uma pessoa lá na reunião, que quando as pessoas oram por ela, ela fala alguma coisa e ela cai para trás. Pá, cai no chão. Tem uma outra pessoa que quando as pessoas oram por ela, ela levanta as mãos, ela fala alguma coisa e ela fala bem alto. Aí tem uma outra pessoa que ela chora, falando alguma coisa assim, bem assim, contida, mas ela vai chorando assim, as lágrimas correm. E o outro fica assim, amém. Qual das 4 pessoas recebeu alguma coisa? Estou gostando das respostas. É possível que todas? É possível que nenhuma? É possível que 1 ou 2 ou 3 ou 4? Porque, na verdade, pouco importa o que acontece enquanto as pessoas estão envolvidas com a ministração do Espírito Santo. Mas o que faz diferença mesmo é como essas pessoas saem de lá. Se elas saem de lá querendo rejeitar mais ainda o pecado que está na sua vida, querendo se santificar mais a Deus, querendo ter uma vida mais consagrada ao Senhor, é uma grande marca, porque o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu acho impossível alguém que vai vir a cambalhota e se contorce todo, e fala em línguas e fala tudo mais, e sai de lá e continua no mesmo pecado. O Espírito Santo não estava lá. Foi uma experiência talvez muito mais emocional ou religiosa de alguma coisa aparentemente poderosa, mas não teve essência. E a outra coisa que vai acontecer é que nós saímos de lá com mais ousadia para pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos é dado para nós termos poder para pregar. Não é para fazer entretenimento na igreja, para a gente se sentir bem numa reunião e ter experiências agradáveis. Faz parte disso, mas o Senhor ele se move por propósito. O propósito, temos uma reunião, como a que nós tivemos e outras maiores que teremos em nome de Jesus, é que nós sejamos frutíferos. Se nós não formos frutíferos, não faz sentido. Nós vamos cobrar ingresso e fazer reunião de alegria e quebrantamento e tudo mais, se é um fim em si mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas, se nós estivermos com o Espírito Santo de Deus, coisas mudam em nós e principalmente através de nós. E foi isso que aconteceu então com Paulo. Porque, veja, disse o Espírito Santo, separa agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Nesse momento era uma palavra profética. Se o Senhor falou coisas para você na sexta-feira, alguns disseram que falaram uma palavra profética do Senhor para a sua vida, guarde essa palavra. Tem momentos que o Senhor fala coisas importantes, é importante você guardar. Eu, nesse meu iPad aqui, eu tenho 5 palavras proféticas que nos foram dadas, algumas há 15 anos atrás, algumas que marcaram a nossa vida, e eu tomei nota e marquei a data.
E algumas coisas se cumpriram na nossa vida já ao longo do tempo, outras estão exatamente em tempo de cumprimento agora. Porque se o Senhor falou para você e você considerou importante, tome nota, guarde, marque a data, o dia que o Senhor falou comigo, o dia que o Espírito Santo me tocou. Porque nesse dia o Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo. Eles estavam saindo. Será que aconteceria alguma coisa na vida deles? Talvez ninguém tivesse certeza, mas tão cheios do Espírito que estavam, que falaram, vai ser. Nós estamos aqui numa posição super confortável para saber que Paulo foi o maior apóstolo que o Senhor levantou, não é verdade? Tremendo o ministério dele, de revelação, de ensino, de evangelista, de mestre, de mover em dons e tudo mais, a gente pode olhar, mas nesse momento a palavra foi dada sobre ele, e ele andou e ele cumpriu a palavra que foi dada, a profecia se cumpriu, mas ele teve que sair, ele teve que andar na direção daquela palavra. Veja então que essa ministração espetacular, ela tem que ter efeitos, ela tem que produzir frutos, ela vai se transformar em cumprimento da vontade de Deus. Então eles foram enviados pelo Espírito Santo, desceram até Seleucia, dali navegaram para Chipre, versículo 5, chegaram a Salamina e veja, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Eles começaram primeiro, chegando em cada cidade, eles iam àqueles lugares, era a igreja antiga, porque estava havendo uma transição, a igreja de gentios, ou a igreja ocidental, ou a igreja como um todo, ela começou eminentemente a partir dos judeus nesse tempo, e ainda era nas sinagogas, depois começaram a ter igrejas em casas, depois começaram a se expandir, e os gentios realmente foram salvos e alcançados pela graça do Senhor, como tinha sido prometido, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, mas eles saíram então para pregar. Então a marca de que aquela reunião de avivamento ela foi poderosa, é que eles saíram de lá pregando em diversos lugares, discutindo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Paulo era um cara que tinha muita apologética, ele confrontava as formas de crer na época com poder, com sabedoria, unção. Mas veja que interessante, o ministério de Paulo, por exemplo, a partir do início mesmo, desde quando ele se converteu até que o ministério dele começou, sabe quanto tempo levou? 14 anos. Davi foi profetizado rei, ele realmente tomou posse 13 anos depois. José, que teve o sonho, teve a revelação, teve toda a impressão, 13 anos depois. Então, não necessariamente alguma coisa marcante acontece no dia seguinte, não alguma coisa marcante acontece depois de um mês. Jesus esperou 30 anos para começar o seu ministério. Mas o que eles fizeram enquanto esperavam? Serviram ao Senhor, conheceram a palavra, estavam imersos em oração, estavam perseverando na fé, estavam se preparando, não sabiam o que Deus ia fazer, ou quando Ele ia fazer efetivamente. Mas Paulo, então, ainda Saulo, se transformando em Paulo, ele saiu e eles atravessaram toda a ilha até Pafos, eles encontraram aqui, que é interessante, aqui começa a coisa. Porque a gente sai e a gente pensa que agora eu vou pregar, e vai ser maravilhoso, e vai ser poderoso, e aleluia, e glória a Deus, e vamos, né? Quando chegou lá, eles vão encontrar um confronto. E encontrar o confronto é algo que faz parte de quando você e eu vamos pregar o Evangelho. Porque, veja, havendo atravessado, eles chegaram até esta ilha, saíram da ilha Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus ou Bar-Jesus. O que significa esse nome Bar-Jesus ou Bar-Jesus? Filho de Jesus. Talvez até mesmo o pai dele fosse Jesus, não o nosso Jesus. Pela faixa etária, tentei fazer contas, podia até ser alguém que se dissesse filho literal de Jesus. A gente sabe quanta blasfêmia e quanta confusão já foi feita acerca de Jesus, né? Aquele filme que Jesus teria descido da cruz, ou não ficou na cruz, teria casado com Maria Madalena, teria tido filhos que deram lá o Sinclair, né? O Código da Vinci, tem um monte de especulações aí. E eu vou dizer para você que Jesus poderia ter casado e ter tido filhos e ter sido nosso Senhor e Salvador sem pecado da mesma maneira, porque casar e ter tido filhos não é pecado. Jesus, se ele tivesse casado, tivesse tido sexo com a sua esposa, depois de casar com ela, debaixo da bênção de Deus, ele poderia ter tido sexo, ele poderia ser santo e poderia ter salvado todo mundo da mesma maneira. Você está entendendo isso? Casamento, sexo no casamento não é pecado, é bênção. Mas Jesus, que poderia ter tido até mesmo filhos biológicos, ele não veio para gerar filhos para ele mesmo, ele veio gerar filhos para o
Pai. E ele é o primogênito dentre muitos irmãos por esse motivo. Então Jesus não veio construir para ele, mas ele veio construir para o Pai. Ele podia ter se perdido entre as tentações que ele teve, de ele constituir uma família, uma descendência poderosa, filha dele, alguém que era homem e Deus. Jesus era Deus feito homem, Jesus era um homem, filho de Deus. Ele poderia ter construído uma raça diferenciada geneticamente falando. Mas ele não veio fazer isso, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio levar sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus sabia exatamente o que ele veio fazer quando ele veio aqui, e ele veio nos levar para sermos filhos por adoção do Pai. Ele primogênito, unigênito, ele unigênito e primogênito, e nós, seus irmãos, adoção em Deus, adoção como filhos em Jesus Cristo, feitos filhos nós que não éramos filhos. Tudo bem até aqui? Está claro isso para você? Então veja, ele chegou lá e encontrou Bar-Jesus. E esse cara, ele é apresentado como Elimas. E se você for ver o significado do nome, dá um mago, dá um cara que fazia engano, um cara que tinha uma certa sabedoria até, porque os magos eles tinham sabedoria, eles estudavam, muitos eram da escola da Babilônia, e ele tinha então uma habilidade de convencimento artística manipuladora das trevas, agindo. Encantador, obrigado, essa era a palavra que faltava. Era um encantador, um falso, um engano. E é interessante que quando Paulo chega, e aí esse Sérgio Paulo, que era o procônsul, esse Sérgio Paulo, ele era um homem inteligente, mas ele estava então ali sendo encantado por aquilo que Bar-Jesus falava. E quando nós vamos pregar o Evangelho, e quando nós abrimos a casa em células, quando nós falamos em grupos pequenos, aparecem pessoas que dizem que são filhos de Jesus, que são filhos de Deus, e não são. Muita gente deliberadamente propõe engano. Outras pessoas confundidos estão em meio ao engano. Então, quando nós saímos para pregar, nós temos que estar preparados para encontrar esse tipo de pessoas. E o que é interessante nesse caso é que Paulo e Barnabé foram chamados por este Sérgio Paulo, que era um procônsul, ele tinha um cargo quase que de um governador de uma grande região, e ele então ouviu acerca de Paulo e Barnabé pregando, e ele tinha tanto interesse em ouvir, ele estava buscando a Deus. Esse cara com certeza ele estava buscando ouvir alguma coisa que trouxesse respostas para ele. Ele manda chamar Paulo e Barnabé, e eles chegam na presença dele, e quando eles começam a pregar, esse Bar-Jesus ou Bar-Jesus começa a se opor. É interessante. Você já pregou o evangelho para alguém e encontrou oposição de outra pessoa que entra para atrapalhar a conversa? Né? Tá certo? Sabe de onde vem essa pessoa? Essa pessoa, Paulo, ele teve uma tremenda revelação, muito claro, porque ele olhou, no versículo 9, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Você já imaginou se um crente fala isso para alguém hoje numa reunião assim? Nossa, que intolerante, que cara agressivo e estúpido. Como é que ele pôde falar uma coisa dessa para o pobre pessoa que estava ali tentando ajudar? Porque o diabo ele anda justamente a partir do engano. É interessante essa palavra se opor. Eu lembrei de duas situações, não precisa abrir, mas em Zacarias 3, de 1 a 2, nós temos aquela experiência do sacerdote Josué, que de alguma maneira ele tinha pecado, de alguma maneira tinha acontecido alguma coisa na sua vida, no seu ministério, ele estava com as vestes sujas, e ele é levado diante do Senhor, e o Senhor está ali para ouvir aquela situação, tem um tribunal armado no céu, e quem estava ali ao lado dele para se opor, era justamente Satanás. E é tremendo que quando Satanás tenta acusar naquela situação, fica quieto, Satanás, o Senhor te repreenda, você não vai falar agora, porque o Senhor está tratando com o servo Josué, que se apresentou na presença do Senhor. Um outro momento marcante é quando Jesus está falando acerca de ser crucificado, e você pode encontrar isso lá depois em Mateus 16, 22, mas o que acontece é que ele falou o que ia acontecer, aí Pedro se levanta, fala: Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor. E aí Jesus vira para Pedro e fala: arreda Satanás. Sabe uma coisa que eu reparo? E eu já experimentei isso. Quando tem uma pessoa assim, se opondo, quando você está pregando, se você falar, para com isso em nome de Jesus, olhando para a pessoa,
A maioria das vezes a pessoa nem vai ouvir, ela não vai perceber, porque não é com ela que nós estamos falando com o espírito maligno que está agindo através dela, e quando nós falamos no espírito, nós nos movemos no mundo do espírito, e a pessoa não percebe e não fica ofendida. Eu já experimentei isso, já ousei fazer isso. Não estou dizendo que em todas as situações você deve agir assim, mas em todas as situações, quando alguém se opor para você pregar, saiba que a oposição não é de carne e sangue, a oposição é das trevas, a oposição é de Satanás, a oposição é dos demônios que querem roubar a palavra, querem impedir aquele coração de receber, de ouvir a palavra de Deus, e é impressionante como isso acontece. Eu já contei uma vez, não lembro se foi aqui, eu tive um colega de trabalho, que ele era uma pessoa bastante opressa, muito opressa. E nunca eu conseguia entrar para falar do Evangelho com ele. E um dia ele entrou na minha sala, e aí foi tremendo, porque entramos bem no profundo da minha sala, atrás da minha mesa, tinha minha mesa com a janela, só para deixar claro que ele entrou no profundo da minha sala, sabe assim? Ele não ficou na superfície. E aí eu comecei a pregar para ele. E aí a conversa ainda estava meio turbulenta. E chegou uma hora que ele parou para olhar, e eu tive a nítida visão no mundo do Espírito, que como que abriu uma janela nos olhos dele, eu vi abrir, não me pergunta como eu vi abrir. E eu comecei a pregar o Evangelho, e eu comecei a falar de Jesus, eu nem lembro o que eu preguei, mas eu sei que veio tanto o poder do Espírito Santo aquela hora, que enquanto eu falava, ele até deu uns passos para trás, sabe como se fosse uma pessoa tomando golpes assim? Ele balançou para trás, e eu estava avançando, e chegou uma hora que fechou. E quando fechou, ele imediatamente mudou o assunto, como se ele não tivesse ouvido nada do que eu tinha falado. Mas eu tenho certeza que naquele momento o Senhor abriu uma janela para entrar, mas eu tenho uma certeza que o mundo espiritual das trevas, onde ele estava imerso, teve que abrir a janela para ele ouvir, mas teve depois o direito de fechar a janela para parar por aí, até que ele decida fazer alguma coisa com aquela palavra pregada. Então não se impressione quando você vai pregar o que acontece com a pessoa, se impressione que você tem que pregar. Nós somos chamados para pregar, nós não somos chamados para converter ninguém, porque quem convence do pecado, quem converte é o Espírito Santo de Deus, mas a pregação é nossa responsabilidade. Agora, Paulo estava cheio do Espírito Santo, então porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele discerniu o que estava acontecendo naquele momento com o procônsul, e eu naquele momento eu discerni o que estava acontecendo com aquele meu amigo, porque naquele dia o Espírito Santo veio, sabe por que ele veio sobre mim? Porque ele tem amor por aquele cara. Então ele me deu o recurso necessário para que aquele cara pudesse ouvir a palavra naquele momento. Entenda que o Senhor, na hora que você abrir a boca para pregar, Ele vai te dar o que você precisa, porque quem quer alcançar as pessoas é o próprio Deus. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele pagou o preço, não somos nós. Não é um preço você pregar e depois as pessoas ficarem constrangidas com você ou não. As pessoas constrangerem você e você ficar constrangido com as pessoas, perder um pouco seu espaço, ficar um pouco mal falado. Isso é nada perto do que Jesus pagou por nós. Agora, olha que coisa interessante. O Sérgio Paulo estava buscando o Evangelho, mas ele estava entretido com um mágico, ele estava entretido com magia, ele estava entretido com confusão, estava confundido com um falso profeta. E eu quero fazer um paralelo, porque isso está acontecendo muito nos nossos dias. Os congressos de bruxaria estão aumentando de uma maneira impressionante. Existem pessoas que brincam com magia, que brincam com coisas, que no meu tempo máximo que tinha lá, alguém que brincava com o copo, né? Vocês não tinham nascido ainda, mas tinha uma brincadeira com o copo. E o copo mexia mesmo. E as pessoas ficavam impactadas que o copo mexia. E aí um dia um amigo meu falou, você viu o copo mexer? Eu falei, tá bom, mas e daí? O que isso nos leva? O que leva ao fato do copo mexer? Talvez vai te revelar que tem um mundo espiritual que você precisa conhecer e você não pode entrar por tentativa e erro brincando com coisas que vocês não conhecem. E hoje o diabo coloca amigos imaginários para brincar com as crianças. No nosso tempo tinha amigo imaginário, hoje não tem amigo imaginário, tem amigo quase que concreto. Tem amigo que entra pela televisão, tem amigo que entra em casa por símbolos, por brinquedos, entra e prende a atenção. E muitas coisas são chamadas claramente de magia. O mundo mágico das crianças. Se é mundo mágico, pera um pouquinho, de que mágica que nós estamos falando? Qual que é a brincadeira aqui? Né? Fadas, duendes e gnomos para as crianças brincarem e trazerem para casa e colocar em cima da sua cama, e unicórnios e todas essas coisas que não existem no mundo natural. E se não existem no mundo natural, tenha certeza que vem do inferno. Então o engano, a magia, a sutileza, a falsidade está entrando nas casas de uma maneira tal que atrapalha a pregação do Evangelho.
Muitos pastores que pregam contra algumas dessas coisas, tem pessoas na igreja ofendidas, porque falam, mas assim, pastor, o que eu vou fazer? Do que meus filhos vão brincar? O que eu vou fazer? O Espírito Santo de Deus vai dar revelação, porque é melhor você buscar revelação em Deus para educar seus filhos, do que deixar o inferno entrar e envolver teus filhos, e quando eles estiverem na adolescência, chorar, porque eles se perderam de tão influenciados e contaminados que foram por lavagem cerebral. Nós vivemos uma geração muito espiritualizada, mas espiritualizada predominantemente por enganos das trevas. Entenda isso. E esta é uma marca deste tempo. Quando a palavra de Deus diz que o sistema desses últimos dias se chama Sodoma e Egito, o Egito era um dos lugares mais cheios de feitiçaria, de magia, a tal ponto que Israel, que conhecia Deus, decidiram se colocar debaixo da proteção do Egito e afrontaram a Deus, como está escrito em Isaías, porque eles foram buscar proteção em alguma coisa que eles viam que tinha poder, poder das trevas. Satanás tem poder, mas Satanás não tem autoridade. O poder de Satanás só pode se mover na sua vida ou na sua casa se você dá autoridade para agir. E o diabo está encontrando brechas do engano para estabelecer áreas de autoridade na vida e nas casas. Prestem atenção ao que seus filhos estão assistindo, lendo, vendo, porque a guerra está como nunca esteve. O diabo veio descendo geração após geração, começou com os pais, com os jovens lá de Woodstock, com drogas, liberação sexual, e vem descendo, as crianças foram erotizadas muito na época das loirinhas que apresentavam desenhos e musiquinhas e tudo mais, e foi descendo, e agora está pegando as criancinhas, que não sabem mais quem são. A magia e o engano estão entrando nas casas. Então veja que onde há o evangelho sendo pregado, o evangelho entrando com poder, o evangelho sendo chamado para ser pregado, a oposição de engano está lá para contrapor, para se opor, para confrontar a pregação. E é muito importante então que nós saibamos quem somos, que nós saibamos o nosso fundamento e que nós estejamos como Paulo cheio do Espírito Santo para olhar e entender o que está acontecendo. O Espírito Santo deu revelação para Paulo. O Espírito Santo vai dar revelação para você quando Ele te chama para fazer a diferença onde Ele te chamou para pregar. E nós pregamos sim na casa daqueles que não conhecem a Deus ainda, mas precisamos pregar também dentro das casas das pessoas que estão na igreja, para que não caiam no engano, em nome de Jesus, amém? Então veja, o Paulo então, quando ele entendeu o que estava acontecendo, cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos nele e disse, ó filho do diabo, você cheio de todo o engano e de toda a malícia, aí fala, inimigo de toda justiça. Jesus é justiça de Deus. Nós somos feitos justos diante de Deus através de Jesus Cristo. E agora então, pois quem está em Jesus Cristo não tem mais nenhuma condenação sobre si, porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Quando Jesus se faz justiça, Ele nos justifica diante do Pai, para que nós sejamos aceitos. E veja, esse engano vem para trazer confusão acerca da justiça. Não se sinta injusto depois que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós éramos pecadores quando estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Agora que o Senhor Jesus Cristo nos lavou, nos purificou, o seu sangue nos limpou, nós não somos mais pecadores, nós somos santos, santos em Jesus Cristo. Paulo começa todas as cartas falando ao santo da igreja tal, aos santos da igreja tal. Então, se você está em Cristo, você é um santo que eventualmente peca, você não é um pecador que eventualmente anda em santidade. Você está entendendo a diferença? Não confesse que você é pecador. Você não é pecador, você é santo, chamado para ser santo, lavado pelo sangue do Cordeiro, e você agora tem vitória sobre o pecado. O pecado agora não tem mais domínio sobre você. Antes tinha, antes você nem sabia o que era pecado, você pecava e nem sabia que você estava transgredindo, porque você olhava para a média das pessoas, você era melhor que a maioria. Não é assim? Não somos pecadores, somos santos, que lutamos contra o pecado. O pecado é acidente de percurso, nascemos de novo, a regeneração está em curso, nós temos uma nova vida e uma nova identidade. O pecado agora não tem mais domínio, nós podemos decidir não pecar, podemos vencer o pecado, mas se todavia alguém pecar, não é isso? João fala, 1 João capítulo 2, versículo 1, essas coisas vos escrevi para que vocês não pequem. Então o chamado para nós é não pequemos, mas
Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando pecamos, confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e voltamos à nossa posição de santidade. Amém? Então, ele estava se levantando contra toda a justiça. E aí, Paulo falou, você não vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor. Todo mundo que se levanta para perverter os caminhos do Senhor vai se ver com o próprio Deus. Quem prega contra, quem ensina evangelho estranho, quem traz para a igreja um monte de outras coisas que não está na palavra de Deus, vai ter um problema sério para resolver e para pregar. Dá muito temor de falar, eu quero pregar só a palavra. Pregar só a palavra. Aí Paulo falou, olha que tremendo, parecia que Paulo tinha amaldiçoado ele para ele ficar cego, não é? Mas ele estava tão cheio do Espírito que agora dá uma palavra de conhecimento. Ele falou, olha, agora está aí a mão do Senhor sobre você, e você vai ficar cego e não vai ver o sol por algum tempo. Saulo entendeu o que Deus ia fazer com aquele cara, porque quem segue o entendimento dos incrédulos é o diabo, não é assim? Paulo fala que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, porque ele estava lá como um agente de Satanás para cegar o entendimento do procônsul, o Senhor agora trouxe cegueira sobre ele como um sinal, para ele perceber que ele estava na cegueira, que ele estava no engano, que a sua mágica, que o seu encantamento, a sua feitiçaria estava levando ele justamente para o lugar oposto a Deus. Longe do Senhor. Se ele quer ir, vá, mas vai sozinho. Deixa as pessoas que querem ouvir terem o direito de receber. Então, agora a sua mão está aí e você vai ficar cego. Então veja, o que confirmou que a palavra de Paulo sobre aquele cara era uma palavra profética. Ele ficou cego imediatamente. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Por figura espiritual, é a mesma coisa que acontece com quem ensina conteúdo das trevas. Chega uma hora na vida que a coisa muda, e a pessoa percebe o quão perdida que ela está, o quão confundida é a sua existência. Algum tempo atrás, um homem envolvido em muita espiritualidade do engano, famoso aqui na nossa nação, caiu, não é? Completamente. Estava abusando de mulheres, fazendo coisas horríveis, absolutamente incompatíveis com alguém que falasse de alguma espiritualidade da parte de Deus. E mesmo as pessoas que o seguiam ficaram pasmas, não é isso? Porque as trevas onde ele estava imerso fizeram ele perder completamente o bom senso de tudo o que nós podemos entender que é razoável nessa vida. Trevas e cegueira. Quem anda nas trevas, o dia que a coisa aperta, o dia que a mão do Senhor vem, anda em círculos perdido, procurando alguém que possa ajudar, alguém que possa tomar pela mão para levar em algum lugar e trazer esclarecimento. Nessa hora, nós temos que pegar as pessoas pela mão e trazer o esclarecimento de Jesus, levar Jesus. Jesus é a luz do mundo, e Jesus também diz a nosso respeito que nós somos a luz do mundo. É tremendo, né? Porque nós temos a luz, nós temos a palavra, nós temos a revelação do Espírito. Nós é que temos que alcançar as pessoas que estão em trevas e trazê-las para a maravilhosa luz que há em Deus. Jesus Cristo é a luz do mundo, para que todos aqueles que estão em trevas sejam finalmente esclarecidos, iluminados no seu entendimento pela revelação do Espírito Santo. No mesmo instante caiu as névoas sobre ele, e ele ficou perdido. E o procônsul então viu que ele estava perdido e viu que Paulo sabia exatamente quem era. E o que aconteceu? Então, o procônsul, vendo o que acontecera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Meu querido, minha querida, nós estamos vendo um tempo em que as trevas estão avançando sobre a sociedade como nunca antes aconteceu. Porque os últimos dias, a palavra de Deus nos diz que vai acontecer coisas que nunca aconteceu antes, nem nunca jamais haverá. E nesse momento que as trevas estão entrando, as pessoas ficam confusas, as pessoas não sabem exatamente que lado tomar, porque a sociedade, em cada coisa, parece que tem dois lados, e você vê os dois lados, eles são absolutamente estranhos, não dá para abraçar nenhum 100%, porque nos dois lados tem erro e tem coisa que eu gosto, alguns são identificados mais com uma coisa, alguns são identificados mais com outra, mas se a gente como cristão olhar
friamente por aquilo que cada lado prega, nós vamos ver que os dois têm um monte de coisa contrária à palavra. Como é que eu vou abraçar alguns 100%? Não dá para abraçar nenhum lado 100%, sabe por quê? É um engano você pensar que você tem que abraçar algum desses lados 100%. Nós temos que abraçar a palavra de Deus, nós temos que abraçar a verdade que está em Jesus, nós temos que entender que nós estamos acima desse tipo de conflito, porque esse tipo de conflito gera morte, gera cadeia, gera prisão espiritual, mas nós que estamos em Cristo, nós temos a palavra da libertação, nós temos a palavra da vitória, nós temos a palavra da verdade, nós sabemos para onde estamos indo, porque agora sabemos quem somos em Jesus Cristo. Nós não temos que entrar nesse tipo de debate que não leva a nada nem a ninguém, a não ser para trazer a verdade. Ali está cheio de Bar-Jesus, está cheio de Elimas, está cheio de coisa do inferno, confundindo as cabeças das pessoas com o engano, e nós precisamos saber quem somos, precisamos entender para aquilo que somos chamados. Agora, você e eu estamos sendo chamados então para fazer a diferença nesse tempo, nessa geração, nesta convergência, porque o que nós estamos vendo é uma convergência. Eu falo para vocês de palavras que levaram muito tempo a se cumprir, não é isso? O que nós estamos vivendo hoje aqui é uma palavra, como eu já falei algumas vezes, de 25 anos na minha vida, que está se cumprindo aqui. Vocês são a resposta dessa palavra, porque estava lá anotada. É um tempo de cumprimento. Estarmos aqui é um tempo de cumprimento profético. Então, se é um tempo de cumprimento profético para mim, é um tempo de cumprimento profético para você. Eu quero liberar essa palavra, porque eu creio que isso é em nome de Jesus, porque Deus trabalha com convergências proféticas. Tem tempos em que nada acontece, tem tempos que muitas coisas acontecem. Depois de Malaquias até Jesus, há um texto, há uma sequência chamada de 400 anos de silêncio de Deus. Não aconteceu nada de revelação da parte de Deus, porque Deus estava preparando a revelação de Jesus. As Bíblias antigas, né? No meu tempo tinha Bíblia de papel. Eu sei que alguns de vocês nem sabem o que é isso, mas tinha Bíblia de papel. E aí quando você virava a Bíblia de papel, quando acabava Malaquias, tinha 4 folhas em branco, até que começava Mateus, porque aquelas 4 folhas em branco representavam os 400 anos de silêncio. Porque tem tempo que Deus não fala, tem tempo que não acontece nada profeticamente específico, porque tem tempo em que Deus simplesmente está acompanhando o fluxo da história, e é claro que Ele está falando com pessoas, e está tocando pessoas individualmente, está fazendo coisas no dia a dia das pessoas, mas em ciclos de tempo proféticos, é um tempo em que o Senhor dá o tempo até que chegue o que Ele chama de plenitude dos tempos. Quando Jesus veio, foi chamado de plenitude dos tempos. A igreja veio aí ao longo de 2000 anos e já nós vamos entrar num tempo de cumprimento profético do cenário que prepara a volta de Jesus. Nós já vemos muita coisa acontecendo. E quando acontece um tempo de cumprimento profético, acontecem várias coisas. Quando chegou o tempo do cumprimento de Jesus, cumpriu Jesus, veio a igreja, veio o Espírito Santo de Deus, veio o cumprimento de profecias de Isaías, veio o cumprimento de profecias de Joel, veio o cumprimento de profecias de todos que você pode imaginar, de Miqueias. Tudo se cumpriu ao mesmo tempo, porque Deus tinha uma intervenção para fazer na história. Por figura profética, tem tempos em que Deus faz isso na sua vida e na sua família. Tem tempos que Deus faz isso na vida de uma pessoa. Tem tempos que Deus faz isso na vida de um ministério. Tem tempos de cumprimento, de convergência. E Deus atrai pessoas, e Deus reúne pessoas, porque Ele tem chamados, Ele tem unções, Ele tem história, Ele tem coisas que Ele está fazendo na vida de muita gente. E chega uma hora que Ele junta um monte de gente num lugar, para um propósito específico. E é exatamente o que está acontecendo conosco nesse tempo. E eu quero então que você e eu possamos entender uma coisa. O que a gente viveu na sexta-feira é maravilhoso, mas se parar por ali não significa nada. Mas se a partir do que aconteceu lá, nós vamos então intensificar a nossa vida de oração. Não é porque acabou 2 meses de jejum e oração que é para você parar de orar e jejuar. Agora você faz de acordo com a sua direção, com a sua vida pessoal. Não é porque acabou os 2 meses e a gente teve uma visitação na sexta-feira que resolveu tudo. Isso só aconteceu uma vez na história, foi em Pentecostes. Em Pentecostes sim, veio uma vez só e mudou tudo, transformou tudo. E a partir dali tudo mudou. Mas a partir dali agora cada um é responsável pela sua vida espiritual. Nós como igreja somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Mas nós que pregamos, ministramos, intercedemos, servimos aqui de alguma maneira, nós também somos responsáveis por aqueles que estão chegando e por aqueles que virão. E você que já está aqui hoje, você é responsável por aquele que virá amanhã. Nós temos um trabalho, nós temos um chamado, nós precisamos fazer a diferença. E realmente se o Espírito Santo de Deus operou na sua vida,
A partir de agora, você vai frutificar, e eu vou frutificar, e nós vamos frutificar juntos. Vamos frutificar como ministério, e vamos frutificar como pessoas, cada um no seu chamado pessoal, em nome de Jesus. O meu convite para você, nesta manhã, é que você entenda que o que Deus falou ao seu coração na sexta-feira, você deve marcar para ver se vai se cumprir. Tem palavras que são palavras da alma, são palavras, são desejos de coração. Palavra profética, a gente não sai fazendo tudo correndo porque alguém falou, mas a gente recebe e guarda no coração e pede para Deus confirmar. E Deus confirma as suas palavras ao nosso coração quando é da parte dele. Entendeu? Guarda a palavra, entesoura a palavra. Às vezes, eu vou dizer para você, escreva. Se eu não tivesse anotado essas palavras que eu anotei, se eu não tivesse marcado as datas que eu marquei na minha vida, muitas coisas que estão acontecendo hoje, eu não iria perceber que era um tempo de cumprimento de Deus. Faça isso, tem um caderno que você anota isso, que você guarda isso como um tesouro na sua vida e você vai apresentar a Deus de vez em quando e fala, Senhor, o Senhor falou, se era a palavra do Senhor, eu creio. A palavra do Senhor inerrante e infalível é a Bíblia. A palavra profética dada por irmãos, ela não é inerrante e nem infalível. Ela é um norte. Ela coloca você numa trajetória. Ela coloca você num rumo. E o Senhor vai confirmando ao longo do tempo. Nós não desprezamos profecias, mas nós provamos os profetas. É assim que Paulo nos ensina a fazer. Nós recebemos a palavra profética no coração, mas nós vamos acompanhando e a palavra profética ela é confirmada pela palavra de Deus. Deus fala hoje e Deus confirma o que Ele diz, mas Ele confirma o que Ele diz de acordo com a Bíblia. Nenhuma palavra profética que você receba que seja contrária à palavra de Deus, a Bíblia escrita veio de Deus, não veio de Deus. Você pode rejeitar em nome de Jesus. Amém. Conheçamos a palavra. Mas eu quero dizer o que então? Precisamos frutificar. Queridos, precisamos frutificar, que o fruto do Espírito se manifeste na sua vida. Gálatas 5:22, você tem que ter de cor no seu coração para você falar, não é? O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Os 9 gomos do fruto do Espírito têm que transbordar da sua vida se você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Se você não manifesta, você precisa se encher mais. Frutos de vidas, você precisa alcançar pessoas para Jesus. O Senhor quer usar você para pregar e você vai pregar para pessoas e pessoas vão se converter através da sua vida. Esse é o fruto mais precioso que nós podemos gerar. E é você que vai pregar. Ah, mas eu não sei todos os versículos da Bíblia, ainda não importa. Você sabe o que Jesus fez na sua vida? Você tem um testemunho para dar do que o Senhor está feito? Fale o que Deus fez na sua vida. As pessoas que Deus vai colocar com você nesse momento são apenas as pessoas que vão ser impactadas pelo seu testemunho da sua vida. Não vão perguntar onde fica Abacuque. Não vão querer saber o que você pensa acerca de textos difíceis da Bíblia. Eles vão ouvir o que você está falando, porque o Espírito Santo quer treinar você para crescer na fé e crescer na ousadia para pregar. Você está entendendo isso? Mas tem que começar. E para começar você precisa de ousadia. E para ter ousadia você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos orar sobre isso agora, em nome de Jesus. E nós vamos hoje, eu deixei a ceia para o final, porque nós vamos tomar a ceia, nós vamos celebrar a ceia nesta comunhão como irmãos. Na nossa comunhão de que nós vamos pregar, nós vamos fazer a diferença. Se você não consegue pregar para assim, se você ainda balança para pregar, convida para vir aqui que a gente prega, tá bom? Traz aqui, leva na célula, chama alguém para, vem aqui, ó, vem conhecer o João é de Deus, aqui eu tô aprendendo com ele. Traz a pessoa, não perde a oportunidade em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.